Café com TV. Oferecimento. Hotel Fazenda Santa Felicidade. O paraíso é aqui. Restaurante Pesca e Pague abertos ao público. Venha conhecer. E Frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos. Carne fresca todo dia. Olá, bom dia! O Café com TV de hoje é aqui no Centro Hípico Vale dos Anjos, que fica em Juiz de Fora. Nós vamos contar a história desse centro que funciona como treinamento para cavalos e aqui também tem uma escola de equitação. Além da história do Vale dos Anjos, olha o que mais tem no programa de hoje. A Embrapa Gado de Leite está oferecendo testes gratuitos de carrapaticida para produtores rurais de todo o Brasil. A intenção é reduzir os prejuízos causados na pecuária. E piscicultores da APARD, no leste do estado, estão se especializando na criação de surubins. Então vem comigo, eu sou Gisele Clara e o Café com TV já está no ar. O Centro Hípico Vale dos Anjos existe desde 2001 e hoje funciona no bairro Salvaterra, em Juiz de Fora. O local tem 5 alqueires e por aqui é possível fazer aulas de hipismo clássico, salto, treino e adestramento dos animais. A equitação clássica é um conhecimento que desenvolve o sentimento de bem-estar a cavalo. Aqui no Centro Hípico, os alunos participam de um treinamento. Eles têm aula de terça a domingo e também participam de competições. Mas além do treinamento físico, por aqui também é feito um trabalho de amor com esses animais. Aqui os alunos aprendem todos os passos para cuidar do animal antes e depois das provas. Eles chegam mais cedo e antes das aulas escovam e montam as celas. Um cuidado de amizade que a Valentina aprendeu desde pequena. Ela é filha dos proprietários do Aras e uma apaixonada pela equitação. O Centro Hípico Vale dos Anjos existe desde 2001. Valentina, explica pra gente como que surgiu a ideia de ter o Centro Hípico. Então, foi o seguinte, o meu pai, ele estava precisando de um lugar para colocar os cavalos, para principalmente comércio, bem no início, e aí surgiu a ideia de construir, que a gente já tinha esse espaço e tudo mais. Então, aí surgiu o projeto, minha família acolheu muito bem, aí construiu o Aras principalmente para comércio. Em 2010, teve o fechamento da Hípica, que era onde tinha o principal centro de escola, onde todas as crianças faziam aula e esse tipo de coisa. Então, acabou que abriu uma escola aqui para todas as crianças que montavam lá poderem começar a fazer aula. E você, desde pequenininha, já tem o contato com os cavalos. Para você, como que é? Então, é muito legal, porque às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem, mas a gente tem uma ligação muito forte, a gente sempre está procurando o melhor para os cavalos, é muito carinho envolvido, limpar os cavalos, todo esse envolvimento é muito legal. Então, como eu tô aqui nesse Centro Hípico desde muito pequena, eu tenho muito carinho, muita consideração por tudo isso. E esse cavalo seu aqui, como chama? Conta um pouco da história dele pra gente. Então, ele é o Pablo. O meu pai, quando ele montava, ele costumava saltar com ele. Depois ele passou pra minha mãe e agora ela passou pra mim, porque eu comecei a saltar mais alto um pouco agora e tudo mais. Então, ela deixou... Porque ele já foi um tempo da escola também. Mas ela deixou eu retomar ele para particular e tudo mais, para eu começar a fazer aula só comigo mesmo. A Valentina tem 16 anos e há 11 anda a cavalo. O pai dela é produtor de equitação e a jovem desenvolveu a paixão pelo esporte quando ainda era criança. Hoje ela participa das provas e vê no animal um companheiro. É muito bom todo esse envolvimento, porque você sente às vezes a gratidão deles, às vezes você traz um agradinho para eles. Todas essas coisas, dar um banho depois do trabalho, você fica muito grato por tudo que ele faz por você dentro da pista, dentro dos exercícios, então tudo isso é muito bom, você tem uma ligação muito forte com os animais. Aqui no Aras são 17 baias preparadas para receber os animais. Alguns são da escola e outros são dos alunos e ficam apenas hospedados. O trabalho no Centro Hípico teve início com a venda dos cavalos e foi em 2010 que começaram as aulas de equitação. 2 funcionários trabalham no local para manter a estrutura e um deles fica por conta de cuidar dos cavalos. Mas cada proprietário também tem seu momento. A ideia é que eles tenham um contato bem próximo para que a relação com o animal seja de amizade.
Eu vou dar uma paradinha aqui na história do Centro Hípico Vale dos Anjos, mas daqui a pouco a gente continua contando a história. No próximo bloco também tem uma matéria especial sobre surubins. É já já! Hoje o Café com TV está no Centro Hípico Vale dos Anjos, em Juiz de Fora. O local é uma escola de equitação que também oferece aluguel de baias, venda e compra de cavalos, áreas para competições equestres e espaço para festas e eventos. Para contar um pouquinho da história aqui do Centro Hípico, eu vou conversar com a Madá. Ela é uma das instrutoras, mas você chegou aqui como aluna, não é isso, Madá? Isso, eu vim para cá em 2010 como aluna e ao longo do tempo eu fui me dedicando muito ao esporte, gostando muito. E aí eu comecei a pegar um aluno ou outro para começar a dar aula e eu vi que eu gostava muito de fazer isso. Então aí que eu comecei a me dedicar mesmo para estudar, para aprender toda a didática de como é que funciona. E agora eu dou aula para a maioria dos alunos aqui do Centro Hípico. E como que funciona aqui o Centro Hípico? Então, a gente aceita pessoas de qualquer nível, pessoa que já montou a cavalo, que montou a cavalo há muito tempo e está querendo retomar, gente que nunca mexeu com cavalo. E aí, a partir disso, a gente vê o que fazer com a pessoa mesmo. Assim, se ela não sabe nada, ela vai aprender a conduzir o cavalo. Se ela já sabe alguma coisa, mas está muito tempo parada, a gente retoma o exercício com ela. E aí, no final, quando a pessoa está bem, assim, está segura em cima do cavalo, a gente começa a praticar o salto mesmo. Primeiro é você ter o respeito pelo animal, porque é um animal que está te servindo, então você tem que ter... Em primeiro lugar, você tem que ter respeito. Carinho também é muito importante, porque o cavalo é um bicho muito sensível. Então, ele sente quando você está com raiva, sente se você está com medo. Então, se você chega perto de um cavalo já com uma postura ruim, ele já vai se sentir acuado. Então, a primeira coisa, você tem que ser receptivo com o animal que está vindo, porque ele vai fazer uma troca com você. Você vai montar nele e vai ser uma relação de troca mesmo. Por aqui, cerca de 30 pessoas fazem as aulas de equitação. Cada horário tem no máximo 5 alunos. Para você que lida com animal há tanto tempo, né, cuidando, não só montando, mas também agora cuidando, né, como instrutora, como é que é para você essa relação com os animais? Ah, sim, eu sou apaixonada por todos eles, assim, não tem um cavalo aqui que eu não tenho um carinho especial, e aqui a gente tem uns 12 cavalos, conheço todos, sei a personalidade de todos eles, eu gosto muito de aprender com eles, e quando eu me tornei instrutora, eu também comecei a melhorar a minha equitação, porque você dando aula, você começa a aprender também. Então, também tem uma relação de carinho e de amizade com os alunos também e com os animais aqui. E quais são os serviços que são oferecidos aqui no Aras? Aqui no Aras você pode trazer seu cavalo e alugar uma baia e o cavalo fica aqui, aí você pode montar. Você pode ter o serviço da aula mesmo, fazer aula de equitação para aprender a montar e para treinar. Aqui a gente também tem o serviço de doma, então você pode trazer um cavalo que não está domado e aí a gente vai ensinar o cavalo o passo a passo mesmo para uma pessoa poder montar nele. Então, a sela, a cabeçada, tudo isso, o cavalo andar do seu lado, respeitar quando você monta ele, essas coisas assim. Agora a gente vai parar um pouquinho de falar sobre cavalos e nós vamos falar de peixes. No leste do estado, uma associação trabalha para revitalizar o Rio Doce. Os piscicultores da APARD agora estão aprendendo a tratar de surubins. Olha só. Após viajarem 780 quilômetros de São Paulo a Governador Valadares na carroceria deste caminhão, os alevinos de surubins receberam uma atenção especial dos piscicultores da APARD. A temperatura da água foi devidamente conferida e cada um dos 4.000 peixinhos foram contados e divididos em 4 tanques-rede de 9 metros quadrados. Depois de 2 anos criando tilápias em cativeiro, o grupo decidiu investir em uma nova espécie de maior valor agregado. O surubim é um peixe nobre, qualquer mesa, é um peixe que é procurado, tem um custo muito maior do que os outros peixes. E realmente é o peixe dos rios, é o peixe melhor que tem. E eles mesmos estão empolgados com isso. É mais um conhecimento que eles vão ter. E o pessoal está se empenhando, é bom que eles se empenhem, eles gostam de aprender. Então estão tratando aqueles nossos peixinhos como as criancinhas deles. E bota empolgados nisso. O Tiago mesmo está todo feliz com a possibilidade de ganhar ainda mais com os pintados. O piscicultor quer aproveitar a experiência adquirida com as tilápias para ter um cardume de qualidade. Com certeza. Né, o valor é bem maior, né, a ração agrega mais, é um peixe de maior porte, né, vamos ter que ter mais cuidados, mais controles, mais rigorosos,
para poder no manejo desse peixe, né? Mas apesar do surubim ser uma espécie de água doce, como a tilápia, ele tem hábitos muito diferentes, o que para os piscicultores será um grande desafio. Mas a diferença principalmente no trato. Então o trato do surubim é diferente. A hora do surubim que se alimenta é diferente da tilápia. A tilápia é um peixe diurno, o surubim é um peixe noturno. E isso dificulta um pouco o nosso aprendizado, mas nós vamos chegar lá. É uma coisa nova para todos nós aqui, né? No início nós começamos com a tilápia, né? Não sabíamos de nada também, é muito novo, estamos aprendendo ainda. Agora com o surubim é o mesmo processo. Vamos estar uma nova etapa, estamos aprendendo todo mundo junto, buscando estudar conhecimentos, né? O manejo que vai ser com esses peixes. A criação de surubins se tornou realidade aqui no programa de piscicultura social da APARD por meio da ONG Brasil Foundation, que trabalha com o fortalecimento de entidades sociais. A APARD viu a oportunidade e apresentou o projeto, que foi aprovado pela ONG e está sendo executado com recursos da Fundação Renova. Em breve, o grupo vai receber 3 tratadores automáticos. Uma super novidade tecnológica que promete facilitar e muito a vida dos piscicultores. Isso vai ser realmente uma redenção. A coisa mais legal que tem, que a gente podia ter, é receber essa doação. Porque vai nos dar o tratador automático, ele trata do peixe sem necessidade de nós sairmos e ir lá na tanque de distribuir ração. Então nós controlamos o tratador, que ele é automático, e de tanto em tanto tempo ele joga a ração, a quantidade que a gente quer, o tipo da ração, e vai fazer o tratamento. Então um tratamento melhor, o peixe se alimenta melhor, tanto o peixe maior ou menor vai ter sempre a oportunidade de se alimentar bem. E todos vão crescer no tamanho só. Esse é o grande vantagem desse tratador. O surubim ele tem hábito de comer noturno, né? E a gente, à noite é o momento que a gente tem para descansar e estar vigiando também. E então vai facilitar bastante para nós o tratador automático, que em vez de a gente não vai gastar aí à noite, ele vai ter programação nos momentos corretos de estar liberando a ração para os peixes. A expectativa é que com menos de um ano os pintados já estejam com cerca de 2 quilos cada um, prontos para serem comercializados. Para o vice-presidente da Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce, a piscicultura da APARD cresceu muito desde que começou em 2017 e está se tornando referência na região. O projeto hoje está maduro, nós estamos tratando bem, estamos alimentando, o pessoal já aprendeu a trabalhar com peixe, as vendas aqui que estão acontecendo aqui no nosso ambiente, o pessoal tem comprado, parado na estrada, comprado o peixe do pessoal. Então está sendo muito bom. Eu acho que o nosso projeto já é um acontecimento, já é real. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco a gente mostra os testes de carrapaticidas que estão sendo desenvolvidos pela Embrapa. É rapidinho. O Café com TV de hoje está falando sobre cavalos aqui no Centro de Treinamento Vale dos Anjos. Já que nós falamos de tratamento de cavalos, a gente vai falar agora um pouco sobre bovinos. A Embrapa está oferecendo testes gratuitos de carrapaticidas para produtores rurais de todo o Brasil. O objetivo é reduzir os prejuízos causados pelos carrapatos na pecuária nacional. Olha só. Os testes são oferecidos pela Embrapa desde 1997. As amostras do carrapato podem ser enviadas pelos correios. No laboratório chegam remessas de todo o Brasil. Esta, por exemplo, veio da Bahia e vai ser analisada. O objetivo é testar os carrapaticidas eficientes para tratar cada infestação de forma isolada. Depois de 35 dias, é importante a gente falar sobre esse tempo. O teste demora esse tempo todo, porque ele começa com o carrapato que o produtor me manda, mas ele termina com o filho desse carrapato. Então, a gente precisa desse tempo. Depois de 35 dias, o produtor recebe na casa dele o nome comercial de todos os carrapaticidas testados. Lembra, nome comercial, para facilitar a vida dele. É um nome que ele vai pedir lá no balcão da loja. E a eficiência do lado. E uma informação embaixo. Escolha um produto com eficiência maior ou igual a 90% e utilize esse produto escolhido pelos próximos 12 meses. De acordo com a Embrapa, existem quase 900 espécies de carrapatos no mundo todo. No Brasil, são mais de 50.
Uma delas é a do carrapato que se hospeda em bois e vacas. Esse bichinho desse tamanho é o responsável por um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares por ano na pecuária nacional. O motivo seria o uso incorreto do carrapaticida. O problema é que o carrapato pode ser resistente a vários produtos e só dá para saber qual é o mais adequado fazendo o teste. O meio mais seguro e o meio mais confiável de você saber qual é o carrapaticida para lutar na sua propriedade é fazer o teste. Por quê? Carrapato adora a lei da ação e reação. Quanto mais a gente usa um produto, mais ele se defende daquele produto, que é o que tecnicamente nós chamamos de resistência. E a resistência, no caso do carrapato, é uma coisa muito séria, porque o carrapato se multiplica muito. Cada mamona, cada carrapatão se transforma em 3.000, 4.000 filhotes. Então, se a gente não encontra o carrapaticida adequado, a gente pode estar simplesmente piorando a situação que já pode estar ruim. Então, um carrapaticida que é excelente numa propriedade, na propriedade vizinha ele pode ser água com açúcar. Então, a maneira mais correta e confiável e mais barata de você escolher o carrapaticida é fazer o teste. O teste é feito usando as marcas mais comuns de carrapaticida. A pesquisadora mistura o produto em um frasco com água, seguindo a dose recomendada na bula. As amostras dos animais são separadas em grupos de 10 carrapatos de peso semelhante, que são mergulhados nas soluções e ficam ali por 5 minutos. Lembrando primeiro que esse é um teste preconizado por americanos na década de 1970 e validado aqui no Brasil pelo Ministério da Agricultura. Mas esses 5 minutos seria uma simulação do que acontece lá na propriedade, seria mais ou menos o tempo que o pelo de um bovino molhado, bem banhado, estaria em contato com o carrapato, intoxicando esse carrapato. Então aqui a gente simula dentro desses copinhos, depois de 5 minutos a solução volta para o balão de origem e o carrapato é colocado num papel higiênico para tirar o excesso de líquido e a gente coloca naquelas plaquinhas de vidro. Essas plaquinhas de vidro ficam 15 dias numa estufa com condições adequadas. A gente diz no popular que a gente dá sombra, água fresca para o carrapato, para ele se desenvolver. Se ele não desenvolveu é porque aquele tratamento foi eficiente contra ele. Então, 15 dias botando ovo, que lá na propriedade acontece num esconderijo, embaixo de uma pedra, numa rachadura de solo. Depois desses 15 dias, a gente pesa a postura, descarta as mamonas, que já estão até murchas, a gente descarta, e cada placa daquela vira uma seringa com a postura de ovos. Essas seringas vão ser acompanhadas pelos próximos 20 dias, até a eclosão da larva, que o produtor chama popularmente de micuim. Então, a partir do peso da mamona que o produtor enviou para nós por Sedex, a partir do peso da postura dela e a partir da quantidade de larvas que eclode, a gente calcula a eficiência de cada produto testado. Para enviar as amostras, o produtor só precisa seguir as recomendações de coleta da Embrapa, que estão disponíveis no site da empresa, que é o embrapa.br, ou também pelo telefone. O teste é gratuito. Produtor, primeira coisa, ele tem que saber que os carrapatos que vêm para a Embrapa tem que estar sem resíduo. Então, primeiro ponto, separar 2 ou 3 cabeças de animais e deixar sem carrapaticida por 25 dias, sem banho. Usou um injetável, usou por 35 dias. Após esse período, vai lá e coleta uma mão cheia de carrapatos, só aqueles grandes, as mamonas, que a gente chama popularmente mamonas ou jabuticabas. Coleta, coloca num potinho, pode ser um pote de margarina, pode ser uma garrafinha de água, faz uns furinhos com uma agulha de seringa de injeção mesmo, informa pra gente o nome da propriedade e o município onde ela fica. Só isso de informação que a gente precisa. E envia para nós por Sedex. Desse envio, coloca também um endereço onde ele quer que esse resultado chegue. Aí pode ser o endereço da cidade. E põe também o endereço eletrônico. A gente sempre manda o resultado tanto pelo meio impresso quanto pelo meio eletrônico, que chega mais rápido. E lembrando, o teste é gratuito, ele não vai pagar nada para fazer o teste com a gente. Quando ele tem que mandar por um transporte, ele vai pagar as despesas do transporte com as empresas transportadoras. Mas aqui na Embrapa, quem mora nas redondezas, quiser trazer aqui para a gente, ainda toma um cafezinho com a gente, não paga nada. Muito bacana essa reportagem. Só para vocês saberem, os Correios autorizam aos produtores rurais a enviarem as amostras dos carrapatos pelos Correios, ok? A gente agora continua contando um pouco mais sobre a história do Centro Hípico Vale dos Anjos.
A Luísa é uma das alunas do Centro Hípico. Com 16 anos de idade, ela conheceu o hipismo por meio da Valentina. Há 6 anos, ela decidiu que queria aprender equitação. Outra qualidade aqui do Centro Hípico também são as amizades que são formadas. Por exemplo, a Luísa já treina aqui há bastante tempo e ela tem o seu próprio cavalo agora. Luísa, me conta como começou o seu amor aqui pelo Centro Hípico. Então, eu comecei a montar bem novinha, mas eu não montava cavalo do esporte. Aí eu conheci a Valentina na escola e ela me contou que o avô dela tinha o Centro Hípico. E aí eu falei com os meus pais que eu queria muito fazer aula. Aí eu comecei a fazer aula e eu gostei, sim. Foi incrível, foi ótimo. Eu gostava bastante, eu gosto até hoje. E você pediu o cavalo de 15 anos? Ah, mais ou menos. Eu pedia sempre que podia. Sempre que tinha oportunidade de falar, pai, me dá um cavalo, eu pedia. Aí depois de muito tempo... eu não sei o que aconteceu com o meu pai, que ele falou, tá, vamos te dar um cavalo. E aí a gente escolheu o Poliander. E pra você, como que é essa relação com o animal? Então, o que eu mais sinto por ele é gratidão, porque assim, ele faz o possível e o impossível por mim. Eu gosto muito dele. Sim, é inexplicável o sentimento. As amigas já participaram juntas de algumas provas e trouxeram para o Aras várias premiações. A Luísa conquistou o primeiro lugar na competição aqui do Aras, ficou em terceiro em um torneio na cidade de Goianá e em sexto em Itaipava. A Valentina também conquistou prêmios, ficou em segundo lugar na prova interna do Vale dos Anjos, em sexto no Rio de Janeiro e em quinto lugar na prova do Aras Primavera. E no fim, o que mais importa para elas é o amor pelos animais e a cumplicidade criada entre eles. É gratidão, para mim tudo em relação a ele é gratidão. Eu falo com os meus pais, tipo assim, eu me importo muito mais com ele do que com muitas outras coisas. Eu prefiro que ele, tipo assim, se ele não estiver bem, eu não tô bem. Se ele tá machucado, alguma coisa assim, eu fico muito chateada, eu me sinto culpada. Para mim, o bem-estar dele é tudo. E o que você acha que foi mais gratificante para você vir aqui para o Centro Hípico aprender a andar de cavalo? Eu acho que foi poder ter a relação com as meninas, porque elas são muito minhas amigas, assim, eu vou levar a amizade delas pra minha vida. A gente faz um esporte que é solitário, a não ser pelo cavalo, a gente não tem um time. Mas a gente criou um time aqui, a gente se apoia. Eu realmente amo ele, de verdade mesmo. Às vezes eu brinco com a minha mãe, porque ela vem aqui às vezes, porque ela já foi dela, né? Aí ela fica, porque eu quero montar de novo, esse tipo de coisa. Eu brinco com ela que eu tenho ciúmes. Porque é uma relação, assim, como se ele fosse... um bichinho de estimação também, né? Então a gente cuida de verdade, a gente procura de verdade, fica sempre muito preocupado. Qualquer coisinha, ainda mais cavalo, né? Que é muito fácil de acontecer qualquer probleminha, a gente fica sempre muito preocupado. Tem uma relação de muito amor, muito afeto, é muito bom. Eles percebem muito do nosso humor, das nossas emoções, então assim, parece que eles entendem assim, algumas coisas que a gente às vezes não está conseguindo expressar, mas eles têm essa sensibilidade, assim, e para mim é muito bom estar sempre perto deles, assim, eu gosto muito mesmo, assim, eu sou muito agradecida mesmo por poder dar aula, poder montar, todas essas coisas, assim. O Café com TV fica por aqui, mas você pode rever o nosso programa pela internet. O nosso canal no YouTube é o TV Alterosa Zona da Mata. Tem algum lugar que você acha que a nossa equipe precisa conhecer? Então vamos lá, mande pra gente como sugestão de pauta. O nosso e-mail é jornalismoalterosa@gmail.com. Na semana que vem eu volto e eu te espero. Até lá! Café com TV. Oferecimento. Hotel Fazenda Santa Felicidade. O paraíso é aqui. Restaurante Pesca e Pague abertos ao público. Venha conhecer. E Frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos. Carne fresca todo dia.